Nervos Entrevista. Eu sou a Nayara Renault e esta é a edição de número 17 do podcast do site Nervos, que semanalmente traz conversas muito interessantes com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, na faculdade, na escola ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. Agora, se você nos acompanha, deve estar estranhando chegarmos tão cedo. Mas a maré que nos trouxe nas ondas do podcast nesta segunda e não na sexta ou no final de semana, como de costume, se chama Juacas. Vou explicar melhor. Como nesta semana, por causa de Vingadores Ultimato, não temos lançamento nacional nos cinemas, que sempre foi o foco do nosso Nervos Entrevista, resolvemos destacar uma estreia na TV, a da série original brasileira do Disney Channel, que inicia a sua segunda temporada no canal Infanto Juvenil justamente hoje, 22 de abril, às 17h30, vulgo 5h30 da tarde. Nós conversamos rapidinho com a diretora Juliana Volonté no meio de todo o burburinho da exibição para a imprensa dos 3 primeiros episódios deste novo ano da atração. Acho uma ótima oportunidade para o público do nosso podcast conhecer essa produção genuinamente nacional dentro da grade da Disney e para os fãs da série saberem quem está por trás dela e o que aguardar para esta segunda temporada. Mas antes de entrar em mais detalhes, vamos ouvir um trechinho do trailer. O que eu vi naquela etapa final, cada um para um lado, falta de companheirismo, de equipe. O que foi que vocês ganharam com isso? É isso aí, salve Itacaré! Esse ano promete, hein? Mal começou o verão e as praias já estão lotadas de surfistas. Oi, desculpa, é que eu tô nervosa. Um pouquinho mais pra frente, meninas, por favor. É bom a gente ter o registro do fracasso. Assim a gente pode ver onde a gente errou e... Mas os Juacas acabaram. Chegou o verão e nada dos Juacas me chamaram. Acabou. É o fim dos Juacas. Alô, Sirena! Já tem uma equipe nova? Eu devia ter uma equipe nova? Uma equipe que vença o campeonato nacional? Essa temporada promete. Mas é melhor arriscar e perder do que não arriscar, não é? Melhor eu não perder, Rafa. A série nacional Juacas, produzida pela Cinefilme para o Disney Channel, estreou no canal, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em julho de 2017. Essa primeira temporada depois foi exibida na TV aberta no SBT e está disponível na Netflix. Resumindo, a história acompanha o Rafa Smor, um jovem vivido pelo André Lamoglia, que em vez de estudar em Londres e seguir aquela vida formal que o pai empresário tinha planejado para ele, prefere saciar o seu desejo de surfar e parte para Itacaré, na Bahia. Lá na cidade, no litoral sul baiano, acontece o caos. Sim, o nome é estranho, mas é uma sigla para o fictício Campeonato Anual de Onda Super Surf. O protagonista, então, remonta a lendária equipe Juacas, com o caipira Jojó Mineiro, interpretado pelo Marino Canguçu, e o nerd Billy de Souza, feito pelo Bruno Astucci. Para treiná-los, os 3 resgatam um professor Juaca, vivido pelo grande Nuno Leão Maia, que desapareceu após um trauma do passado. A trama também apresenta os Red Sharks, concorrentes não muito leais no primeiro ano, mas adianto que eles parecem estar mudados agora, assim como o time feminino Sirenas ganha mais destaque nestes novos episódios. Mas não sou eu quem vai revelar as novidades desta segunda temporada do Juacas, e sim a Juliana Volonté, diretora da série, que nos contou os detalhes para encontrar uma linguagem brasileira dentro da grade do Disney Channel, os desafios das gravações externas e muito mais. Já aviso que, como a nossa entrevista foi feita nessa saída da cabine de imprensa dos primeiros episódios deste ano da série, o clima era de festa, já que o elenco todo estava lá presente e o barulho também. Nesta hora faz falta um microfone ao nosso modesto podcast, porque o gravador não deu conta, minha gente. Mas meu convite é para você se sentir dentro dessa festa e fazer parte dessa conversa ao pé do ouvido com a Juliana. Vamos lá? Começando, Ju, o que me impressionou já logo da primeira vez quando vim assistir a estreia do Juacas foi justamente como vocês adotaram uma identidade nacional e totalmente diferente das outras séries que a gente estava acostumado do Disney Channel. Então sair justamente dessa, como o nosso colega falou, dessa zona de conforto, né, do musical, etc. E explorar outros tipos de talento e dar essa identidade nacional. Então, para vocês, como foi o desafio de continuar isso e se adaptar, como você falou, ao feedback do público para continuar nessa segunda temporada? Na verdade, desde a época do Que Talento, lá atrás, eu como diretora e a produtora, queria muito fazer um produto nacional, mas que não se destacasse da grade do canal. Então, o que eu vejo é que a gente foi a
amadurecendo e encontrou agora com os Joacas, porque a gente ainda, no Que Talento, ainda é muito americano, né? E aí, com os Joacas, a gente conseguiu uma linguagem mais cinematográfica, a gente conseguiu sair do estúdio e ter externas. A primeira temporada foi 100% externa, essa já tá misturada, mas parece 100% externa, que é ótimo. Então, acho que eu brinco que eu falo que eu sou a diretora, mas eu também assisto, né, o canal, e eu adoro, e eu tenho 2 filhos que são da idade que gostam, então tô sempre assistindo, tô sempre com eles. E eu acho que foi mesmo essa evolução, de encontrar uma linguagem que continue se misturando ao produto do canal, mas que seja brasileiro. Sim. Que bom que parece que deu certo. Então, e justamente nessa segunda temporada, você já foi um desafio na primeira setor externa, né? E qual foram os desafios de produção? Sei que vocês gravaram uma parte em Mariporã, então como foi, digamos, em termos de produção, os desafios para poder juntar Itacaré, Mariporã e parecer sempre Itacaré? Então, na verdade, a gente tem uma equipe incrível, né? O diretor de arte e os fotógrafos maravilhosos. E foi mais fácil, eu acho, na segunda, ousar com essa mistura, porque a gente já conhecia o mundo de Itacaré. E tem uma coisa que é muito curiosa, que é assim, tem o mundo que as pessoas veem na série e tem o mundo que a gente conhece por ter ficado lá 4 meses. Então, quando a gente teve que buscar uma pista de skate, por exemplo, foi insano, porque a gente falava, pista de skate é cimento, como que você encaixa em Itacaré uma pista de skate? Só que Itacaré tem áreas com cimento. Sim. Então, agora a gente sabe disso. Então foi muito mais fácil de entender que dá pra encaixar. Eu tinha dúvidas da vegetação e tal, mas aí quando você vê na imagem, com essa lente incrível, o fundo desfocado, é tudo verde, é tudo lindo, é tudo natureza. Sim. Eu acho que nessa temporada foi muito legal a gente conseguir isso. A gente tem cenas que tem planos que foram feitos em Itacaré e planos que foram feitos aqui em São Paulo. E o desafio maior foi o clima, porque a gente foi para Itacaré numa época que a gente não conhecia, que era inverno. Então a gente teve que encarar a chuva, sim, muita chuva. E o ano passado foi mais chuvoso na Bahia, né, do que eu acho que o Então, na verdade, eu não sei se vai ser uma regra, mas na primeira, a gente começou em março e terminou em julho. Então a gente entendeu que maio começa a complicar e junho e julho é a vida difícil. Sim. E dessa vez a gente queria arriscar, começar mais pra frente, tipo setembro, por aí. Sim. Só que a gente não conseguiu por causa de calendário. Então a gente teve que ir justo em julho, assim, no momento que a gente sabia que ia ser rock and roll. Mas deu certo, a gente encarou bastante chuva. E aí, setembro para outubro, quando a gente estava voltando, começou aquele sol maravilhoso. Então eu acho que o ideal para filmar Itacaré, fica a dica, é numa janela de setembro a maio, entendeu? Mas deu certo. Sim. E é uma coisa que vocês já vão pensar para uma futura terceira temporada, ainda não está confirmado? Na verdade, não tem nada confirmado ainda, mas a gente aceita a torcida pela terceira. E o que você pode falar para o público, assim, além dessas novidades? Eu posso falar que esteticamente também evoluiu, o elenco também evoluiu, tudo na série amadureceu, mas o que você pode falar para o público, assim, que vai encontrar de toques especiais nessa segunda temporada? Eu acho que essa segunda temporada vai emocionar, porque a gente se preocupou muito em trabalhar as relações dos personagens de um jeito que o público se conecte e se veja no lugar deles, com os erros e os acertos dele. E mesmo os personagens adultos, eu acho que essa temporada é curiosa porque eles se integraram em tudo, mesmo sendo uma participação mais secundária, eles estão ali, sabe? Eles ajudam, eles ajudam nessa emoção. Então tem cena que eu editando eu choro, mas eu sou suspeita. E se
você é novo por aqui, devo avisar que a conversa não acabou, pois a Juliana não podia ir embora sem deixar a sua dica no Conexões Nervosas, o quadro de recomendações do nosso podcast. E como os outros artistas que passaram por aqui, ela vai indicar uma obra que seja relacionada de alguma maneira com seu trabalho. Então, se você gosta do Joacas, também pode curtir. Cara, o que eu posso dizer é que a nossa principal referência para a série foi um filme chamado Soul Surfer, que é a história de uma surfista, acho que é americana, no Havaí, que ela perde um braço porque ela é atacada por um tubarão. E a gente usou muito esse filme como referência para a série. Então acho que quem assiste Joacas vai gostar de Soul Surfer. Sim. Eu não sei o nome em português desse filme. Ah, é? Também não lembro, mas eu coloco anotadinho lá, o pessoal vai encontrar. Ok. Tá bom, obrigada. Nada. Legal essa dica, né? Mas só pra reforçar, o nome do filme é Soul Surfer mesmo, tá? A única coisa é que o longa, protagonizado pela Ana Sofia Robb, com a Ellen Hunt e o Dennis Quaid, ganhou aqui o subtítulo Coragem de Viver. Vou deixar o título direitinho no site www.nervos.com.br e também na descrição deste episódio, na plataforma onde você está nos ouvindo neste momento, assim como a minha própria contribuição para o Conexões Nervosas. Sim, desde a edição de número 15 sobre o filme Los Silêncios, eu comecei a indicar podcasts, ou quem sabe, vamos ver aí, outros veículos que tenham a ver com o destaque do episódio. Então, desta vez eu fui atrás de um podcast sobre surf e num primeiro momento eu só achei alguns estrangeiros, né, sobre isso, até conseguir encontrar o Surf de Mesa. É um podcast novo que começou neste ano de 2019, sendo produzido pela Flamboyar, um projeto multiplataforma especializado no esporte. Conduzida pelo Júnior Faria, pela Carolina Bride e o Rafael Tognini, a conversa destrincha o dia a dia do universo surfístico e seus bastidores. Dá pra você ouvir no Spotify, iTunes e Spreaker, antes de procurar o melhor pico para suas ondas, tá bom? Mas eu vou deixar todos os caminhos no site, beleza? E assim termina o nosso 17º Nervos Entrevista sobre a série Joacas, que, lembrando, estreia sua segunda temporada nesta segunda, 22 de abril, no Disney Channel. Seus 25 novos episódios, ou talvez 26, vamos ver aí, gente, serão exibidos de segunda a sexta, às 17h30 no canal, e terão uma reprise mais tarde, às 19h30 no Disney XD, ok? As nossas impressões do que vimos e podemos esperar dos próximos capítulos estão lá no site, mas também vou deixar o link da análise que eu fiz dessa segunda temporada lá na descrição desta edição, tá bom? E também convido você a conferir as edições anteriores do nosso podcast. Nós estamos no SoundCloud, Google Podcasts, Spotify, no seu feed ou disponível também para download lá no Nervos, onde você encontra ainda mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervossite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. E se tudo der certo, estamos de volta na semana que vem com a programação normal, sobre cinema, às sextas. Mas nada impede que a exceção de hoje abra espaço para entrevistas também de TV e outras áreas, já que o Nervos abarca vários ramos culturais, né, gente? Então vamos ver, né? Por agora, obrigada pela audiência e até a próxima!